Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta solenidade de São José, a liturgia de hoje, na antífona de entrada, diz: Eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua casa. Eis o servo fiel e prudente, que o Senhor confiou a sua casa. Deus confiou a São José os cuidados de Jesus e Maria. Deus colocou aos cuidados de São José a igreja. Por isso, hoje nós celebramos, nessa solenidade de São José, também esse título, o qual ele é patrono universal da igreja. Ele é o padroeiro, ele é esse intercessor da igreja. Por isso, meus irmãos, quando diante dessa liturgia, somos chamados hoje também a meditar um pouco mais sobre a história, sobre a vida desse santo homem, justo, como nós ouvimos no Evangelho. Quando olhamos para São José, podemos assim já nos questionar, perguntando quais seriam os verdadeiros sonhos, os projetos de São José. Como todos nós, também São José trazia os seus projetos pessoais. Como toda pessoa que vai se casar, ali idealiza, a partir daquela realidade, o que ele quer viver. Não foi diferente com São José. Ele tinha seus projetos pessoais. Ele tinha os seus sonhos. Mas veja como esse homem é dócil. Diante daquilo que ele trazia do seu coração, o qual uma das realidades, de fato, era casar-se com Nossa Senhora, com Maria, mas também, com certeza, ter muitos filhos, como já diz uma canção, E veja só como aconteceu. Diante daqueles projetos que ele traz no coração, Deus apresenta o seu projeto. E, diante do projeto de Deus, ele se coloca à disposição de Deus. José se coloca à disposição de Deus. E passa a ter no centro de sua vida Jesus e Maria. Esta era agora a missão que São José trazia. Esta era a missão que Deus lhe havia confiado: cuidar e ser o provedor da Sagrada Família. E essa missão ele a cumpriu com amor e alegria.
Celebrar também hoje essa solenidade é contemplarmos a missão de São José, cuidar da Sagrada Família. E aqui entendemos também a sua vocação. Essa vocação que também o levou para uma vida de santidade. Cada vez mais. Porque é um homem justo. E essa justiça, a qual ele já vivia, essa justiça também, ela cada vez mais se apresenta como esse caminho de santidade para São José. São José é o último patriarca que recebe as comunicações do Senhor através da humilde via dos sonhos, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Diante daquela informação que Maria traz, né? Que ela está grávida e a sua gravidez é pela ação do Espírito Santo. Diante desta realidade, diante desta informação que Maria traz, José, nos diz o Evangelho, que é justo e, não querendo denunciá-la, resolve abandonar Maria em segredo. Enquanto ele pensa assim, a partir da justiça, né? Ele ama Nossa Senhora, ele ama Maria, ele quer oferecer o melhor para ela. E segundo as normas da lei, se ela fosse declarada grávida, e esse filho, se fosse declarado que não fosse de São José, ela seria apedrejada. Mas José, ele assume a paternidade, torna-se o pai adotivo do Verbo que se fez carne. Por isso, é esse que em sonho, Deus também diz para ele sobre o seu projeto, sobre tudo aquilo que ele queria fazer que acontecesse a partir também de São José. E assim, São José é chamado. Primeiro, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Então, São José é esse que acolhe a vontade de Deus na sua vida. Ele é esse elo que liga Jesus à dinastia de Davi. Por José, Jesus é filho de Davi. Nele se cumprirá as promessas feitas a Abraão. E assim, meus irmãos, contemplamos essa docilidade que São José nos revela a partir do Evangelho de hoje. Quando ele, após acordar, né, após ser visitado pelo anjo, José agora faz conforme o anjo do Senhor havia mandado. Homem obediente, dócil. E assim nós podemos contemplar em José várias virtudes. A docilidade, como nos apresenta o finalzinho do Evangelho, um homem justo, como também já nos falou o Evangelho, mas também São José, ele é um homem virtuoso e a partir de suas virtudes nós somos chamados a imitá-lo. Ele é para nós o modelo de um homem virtuoso. Por isso, São José, como virtude, é um pai presente. Foi um pai presente também na vida de Jesus. Os evangelhos nos falam um pouco, né, de São José, e nem coloca palavras na boca de São José. Mas sabemos que, a partir desse escondimento, dessa simplicidade, ele, em Nazaré, foi esse pai presente, um pai, de fato, que educou, que formou Jesus Cristo como filho também. José, como virtude, é um pai presente para Jesus. Foi um pai piedoso, que também ensinou Jesus a ser esse homem piedoso, o qual conhecemos. Foi um homem influente para Jesus, humilde, casto, perseverante diante das adversidades, né? Um homem de fé. José foi um homem de fé. Um pai protetor, simples e dócil, discreto e guardião da Sagrada Família. São algumas qualidades que podemos aqui também dizer de São José, que podemos também apresentar a nós e que devemos viver como São José, que nos ensina hoje, a nós também, a sermos dóceis diante daquilo que Deus apresenta para nós como missão.
São José nos ensina a ser uma pessoa de fé, uma pessoa justa, capaz de ver no outro que aquela pessoa é portadora de Deus, como ele viu o Verbo que se fez carne em Maria. Então, esse olhar além, o olhar da fé também, ele quer nos ensinar hoje. Por isso, meus irmãos, São José, o qual nós celebramos sua solenidade, esse protetor, padroeiro da igreja. Por isso, nossa vida como cristão, até mesmo diante das nossas práticas devocionais, devemos invocar São José, para que ele nos ensine também a ser homens e mulheres virtuosas, para que ele nos ensine a cada um de nós também a recorrer a Deus, diante também das adversidades. São Bernardino de Sena, presbítero, diz sobre São José: com efeito, ele foi escolhido pelo Pai eterno para ser o guarda fiel e providente dos seus maiores tesouros, o Filho de Deus e a Virgem Maria. Esses foram os maiores tesouros também para São José e para Deus. E cumpriu com a máxima fidelidade sua missão. São José nos ensina também a nós amar cada vez mais a Maria, amar cada vez mais a Jesus. Portanto, toda a Santa Igreja tem uma dívida para com a Virgem Maria, por ter recebido a Cristo por meio dela. Assim também, depois dela, deve a São José uma singular graça e reverência. Por isso, meus irmãos, celebrando São José nessa liturgia de solenidade, que nós possamos recorrer, buscar, entender que Ele intercede por nós e cuida de nós. E que Ele também, mediante a vida que nós vivemos, Ele se faz presente, como se fez presente diante da Sagrada Família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja